Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Hoje nós vamos falar do Kennedy, dessa possível novela que vai envolver Kennedy e Flamengo. Por quê? Até mesmo confirmando, o Vene Casagrande, o jornalista, ele trouxe em primeira mão essa notícia desse possível interesse, esse início de conversas entre Marcos Braz e o Kennedy. Contudo, o Flamengo, algumas horas, meio que em aspas, desmentiu, dizendo que o Kennedy está apenas no Flamengo para estar no CT, Jorge Elal, e passar as férias dele, uma vez que deve estar terminando a temporada no futebol europeu, terminando o futebol espanhol e inglês, para se recuperar de uma lesão. Acontece que em abril, contra o Manchester United, o Kennedy sofreu uma lesão no tornozelo. E no início de maio, o Kennedy teve uma muscular. E ele vai vir aqui pro Brasil, então vai no Flamengo tentar fazer esse tratamento. É claro que tem uma especulação do Kennedy e tal. Agora, olha, falam, né? Onde tem fumaça tem fogo. E parece que sim, o Flamengo está interessado sim no Kennedy. E aí vai ser aquela questão de empréstimo, como a gente já viu com o Bruno Viana, também com o Thiago Maia. Então o Flamengo vai tentar negociar com o Chelsea, que é o dono do passe do Kennedy. Para ter esse empréstimo, o Flamengo vai pagar integralmente o salário do Kennedy e quem sabe o Kennedy possa fazer uma temporada e meia aqui no Flamengo. Galera, pedido para vocês, deixem um like, se inscrevam no canal, conto sempre muito com a força de vocês. Galera do grupo de membros, muito obrigado. Ontem tivemos a live, valeu mesmo pela companhia de vocês, tamo junto. O Kennedy saiu muito cedo do Fluminense, ele acabou indo para a Premier League, jogou no Chelsea e lá no Chelsea teve um problema de adaptação. Inclusive, ele teve algumas oportunidades como lateral esquerdo. Eu nem vou entrar aqui no mérito dele como lateral esquerdo, que foi um recorte muito pequeno, num contexto que o Chelsea estava precisando e dava minutagens a ele como lateral esquerdo. O que a gente vai observar é que o Kennedy, ele joga como um ponta, joga como um meia. Como um ponta pelo lado esquerdo, como um meia pelo lado esquerdo e como um ponta pelo lado direito e um meia pelo lado direito. Particularmente, opinião minha. É uma das posições, quiçá, a posição que o Flamengo não tem jogador. O Flamengo não tem, não é questão que está precisando, é que ele não tem. Como zagueiro, o Flamengo está precisando de um zagueiro? Sim, porque os zagueiros que estão lá, né, a gente sabe que tem muitas dificuldades. Lateral direito, sim, mas o Flamengo tem. O Flamengo tem um lateral direito, o Flamengo tem um zagueiro. Agora, como ponta, e principalmente como ponta pelo lado direito, o Flamengo não tem esse jogador. Isso por quê? Vitinho, apesar de ter oportunidade de receber minutagem de jogar pelo lado, ele joga melhor por dentro. O Vitinho, tanto pela ponta pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, ele é uma grande incógnita, uma grande interrogação. O Michael, como um ponta, em aspas, recupera o seu futebol no Campeonato Carioca, mais pelo lado esquerdo. Bruno Henrique, pelo lado esquerdo. O Bruno Henrique tem dificuldade de jogar pelo lado direito. E o lado direito, ele fica exclusivo domínio do Everton Ribeiro, mas que não é um ponta. É um criador, um meia criador pelo lado direito, que poderia dar mais profundidade, dar mais velocidade, mas não tem mais, até mesmo pela sua idade. Então o Flamengo não tem esse jogador. A gente vai entender que o Kennedy é esse jogador que também trabalha pelo lado direito e tem esse bônus, que também trabalha pelo lado esquerdo. Trazer para vocês alguns recortes mais atuais da passagem do Kennedy na La Liga, passando pelo Getafe e também pelo Granada, o clube mais recente. O Kennedy trabalhando, como vocês veem, contra o Manchester United, aberto pelo lado direito, fazendo a recomposição defensiva em bloco médio. E na transição ofensiva do Granada, observem lá, bem aberto, ó, pelo lado direito, que é exatamente isso. A gente vai observar até no mapa de calor daqui a pouquinho. O Kennedy muito aberto, é aquele jogador da amplitude, mas o que é interessante nele é que ele, apesar dele ser canhoto, também vamos ver uma jogada do Kennedy, ele te dá profundidade pelo lado direito. Isso é diferente. E o Flamengo precisa disso. O Flamengo precisa para não ficar unicamente dependente de ultrapassagem de lateral. Então você tem um meia de criação pelo lado direito que te dá a ultrapassagem, que ele ataca esse último terço sem precisar do lateral, que hoje acontece com o Flamengo só consegue atacar o último terço se tiver a ultrapassagem do Isla, senão aquele espaço ele fica em branco. O que eu trago? Na mesma situação, no Granada contra o Real Madrid, mesma questão, com posição defensiva, ele fazendo parte de uma linha com 4 jogadores, pelo lado esquerdo. Como falei, o Kennedy atuando pelo lado esquerdo como do lado direito. Apesar dele ser um canhoto, ele também joga pelo lado esquerdo no setor ofensivo. Ele é aberto pelo lado direito, então ele vai atacar o último terço, a gente pode, né, a zona 18, então é o último terço realmente pelo lado direito, ele faz a jogada individual, faz um belíssimo drible passando entre dois jogadores do Napoli e faz, ó, entra dentro da área atacando realmente o último terço, fazendo a jogada de linha de fundo. Sejamos sinceros, qual foi a última vez que um jogador do Flamengo construiu um espaço pelo lado direito com dribles e chegou até a linha de fundo? E aqui um outro exemplo do Kennedy pelo lado esquerdo. É uma transição ofensiva do Granada, ele vai atacando essa última linha como um atacante pelo lado esquerdo, chega na entrada da área, dá um chute cruzado e marca um gol. Então a gente vê essa versatilidade ofensiva do Kennedy e também período defensivo, porque não na recomposição, pelo lado direito e também pelo lado esquerdo. Seria, obviamente,
uma peça muito importante por ser versátil e atacar os dois lados. Inclusive eu trago os mapas de calouros do Kennedy no Getafe e no Granada. A gente observa que no Getafe ele utilizou mais pelo lado esquerdo, ele foi como um ponto meio de criação pelo lado esquerdo, inclusive a gente vê essa mancha vermelha, né, onde ele teve mais posicionamento, até tem um pouco mais de recomposição, como a gente observa, e é natural, pede isso, né, a posição, o movimento de solidariedade na transição defensiva, que é diferente do Granada, que inclusive foi o melhor momento dele, é atual, é no Granada. Ele fez uma boa campanha na equipe do Granada, era uma peça importante na equipe, atuando também pelo lado esquerdo, tem muitas manchas, muita movimentação, mas sobretudo, principalmente, ó lá, pelo lado direito. Kennedy atuava e a gente vê, ó lá, bem aberto e ofensivamente, ó, atacando bem o último terço, sem dúvida é uma característica que hoje carece na equipe do Flamengo. A gente sabe, já imagina que não será uma transação muito fácil, apesar do Flamengo estar, em aspas, tentando recuperar fisicamente o Kennedy nas férias, mas a gente sabe porque o Chelsea vai ter que observar e vai ter que entender que jogar no futebol sul-americano, que jogar na América do Sul, que jogar no Flamengo é melhor do que ele emprestar e jogar num Granada, por exemplo. Apesar do futebol sul-americano ser muito marginalizado, é subvalorizado pelos europeus, mas eles podem enxergar. A gente viu, por exemplo, mais recentemente o Paulo Mari, ou até mesmo o Gerson, que chega na América do Sul de uma forma e pode sair de outra forma, no caso do Gerson, outro status de jogador. É uma oportunidade para o Kennedy não apenas se desenvolver, mas voltar ao mercado, uma vez que hoje o Flamengo tem esse posicionamento da América do Sul de conseguir se destacar e destacar individualmente seus jogadores. Praticamente, sem sombra de dúvidas, seria muito importante, de acordo com as suas características de jogo. A gente viu que a sua característica individual, o Flamengo tem uma carência. O Everton Ribeiro hoje não tem um reserva pelo lado direito, não tem nenhum jogador que possa fazer um poder de criação pelo lado direito, também com reposição. Então o Kennedy seria inclusive uma boa sombra para o Everton Ribeiro. Sombra porque o Everton Ribeiro seria o titular no curto prazo, mas porque o Everton Ribeiro não tem realmente. Então a gente até fala, para tentar, quem sabe, aumenta até o nível. Ele pode até subir o sarrafo do Everton Ribeiro, que vai se sentir incomodado. A gente sabe que no futebol tem essa disputa pela posição. Hoje o Everton, ele é o dono da posição, porque não tem ninguém que ele sabe que vai substituir. O Vitinho não atua pelo aquele lado, o Michael não atua pelo aquele lado, teria que fazer muitas improvisações. E quando a gente olha no elenco do Flamengo, o único canhoto que dá velocidade e tem esse poder de profundidade, de ultrapassagem, é o Ramon, que a gente sabe que o Rogério Ceni não gosta. Então, em outras palavras, não tem nenhum canhoto, o Flamengo não tem nenhum canhoto rápido que joga aberto pelos lados, que te dê essa agressividade. Então o Kennedy cairia como uma luva nessa carência do Flamengo. Então é isso, pessoal, vamos acompanhar esse princípio de transação. O Flamengo tem interesse, o jogador tem interesse em jogar no Flamengo, então quem sabe o Flamengo consiga com o Chelsea dialogar e vai que ele chega pro Flamengo, seria uma peça fundamental. Então é isso, pessoal, vou deixar um grande abraço aqui para vocês, agradecer pela companhia, like, inscrição, continue nos acompanhando, forte abraço, se cuidem, tchau, tchau.